não só entendimento, mas a prática. Que nós possamos ser, Senhor, praticantes da Tua palavra. Ah, Deus querido, alcança todos os ouvintes, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é: o reconhecimento virá. Como nós tivemos o nosso texto principal na nossa leitura, Mateus 27, dos 50 ao 54, já nós vamos chegar nesta parte do texto, mas, como introdução a esta palavra, aqui mesmo no capítulo 27 do Evangelho de Mateus, só que a partir do versículo 39, nós vamos observar o que aconteceu com Jesus. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também, os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se? Se é o rei de Israel, desça agora da cruz, e creremos nele. Confiou em Deus? Livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançavam também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Veja, Jesus na cruz, ele foi zombado, ele foi escarnecido. E todos vocês que estão aqui sabem que hoje o bullying, a zombaria, o escarnecimento, ele é combatido. Hoje, as pessoas que apelidam as outras, ou que falam alguma coisa pejorativa relacionada a uma deficiência física, acabam sendo mal vistas. Por quê? Porque hoje nós temos muitas pessoas falando sobre isso. Mas compreendam, neste contexto, como em muitos outros, a zombaria, ela faz parte das pessoas que gostam de ver as outras se dando mal. E vocês observam que Jesus, na cruz, ele foi feito maldição por nós, porque a própria palavra de Deus diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus estava ali sendo zombado, sendo escarnecido. E o questionamento deles era parecido com aquele do diabo na tentação: se tu és o Filho de Deus, desça da cruz e creremos em ti. Eles queriam que Jesus provasse, através de sinais, de coisas extraordinárias, que ele era o Filho de Deus. Porém, para se cumprir o que a Escritura diz, era necessário que Jesus padecesse e que Jesus morresse na cruz. Por isso que Jesus simplesmente não desceu da cruz, não curou o seu corpo daqueles machucados, mas ele precisava cumprir a palavra de Deus. Mas quando você sabe quem você é, independente da humilhação que alguém queira fazer você passar, isso não vai tirar você de quem você é. Isso não vai tirar você do seu equilíbrio. Mesmo que as pessoas ao redor, como estavam aqui com Jesus, possam estar te ofendendo, possam estar te diminuindo, possam estar se levantando contra você, o que é que você tem que compreender? Que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, te separou, te selecionou, e o que as pessoas falam não é a palavra final. Mas uma pessoa que passa por escarnecimento, por aborrecimento, por pessoas falando coisas, ela precisa ter equilíbrio.
ela precisa ser sóbria para poder suportar as palavras contrárias, para poder suportar as palavras que vêm contra aquela pessoa. Então entenda uma coisa: Jesus, mesmo em sofrimento na cruz, ele manteve o equilíbrio, ele manteve o raciocínio. Ele sabia que aquelas palavras ali eram simplesmente uma zombaria de momento, mas que não faria diferença em quem ele é, e como não faz diferença em quem você é, e como não faz diferença na vida daqueles que são filhos de Deus. Quando você assume isso, você está disposto a vencer todas as palavras contrárias. Existem pessoas, irmãos, que elas ficam abaladas. Ah, mas porque fulano falou isso de mim? Olha, ciclano falou tal coisa. Irmão, irmã, para de dar atenção ao que as pessoas estão falando. Você precisa ficar firme no plano de Deus. Você precisa ficar firme no propósito de Deus para a sua vida. Então Jesus, primeiro ele foi humilhado para depois ser reconhecido. Agora, meus irmãos, nós precisamos entender que o próprio Jesus, ele já havia falado sobre isso. No Evangelho de Lucas, no capítulo 18, nós vamos ver aqui o que é que Jesus trouxe de ensinamento a partir do versículo 9, que é a parábola do fariseu e do publicano. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. O caminho da exaltação, ele passa pela humilhação. Porque muitas vezes, irmãos, as pessoas, quando elas escutam palavras que as humilham, atitudes que as humilham, elas acabam perdendo o controle. Elas acabam se revoltando. Elas acabam cometendo atos de agressão, porque ela está ouvindo algo que está machucando ela. Agora entenda, o segredo que Jesus ensinou é: aquele que se humilha será exaltado. Então, se você entende que você precisa se humilhar, o que é se humilhar? É você estar diante de Deus dizendo: Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Sem o Senhor, ó Pai, eu não posso fazer nada. Eu preciso do Senhor na direção da minha vida. Eu não consigo me afirmar, eu não consigo me defender, eu não consigo fazer o que é necessário, mas o Senhor é a minha justiça, o Senhor é o meu guia, o Senhor é a minha fortaleza. Então o Senhor fará, e você passa todas as humilhações que você sofre para as mãos de Deus, para que o Senhor opere a sua justiça. Então a justiça, ela não vem dos homens, ela vem de Deus. Toda justiça vem de Deus. E aqui o Senhor Jesus já tinha falado sobre isso. É por isso que o Senhor Jesus não se exaltou diante das críticas. É por isso que o Senhor Jesus não respondeu àqueles que estavam questionando o seu poder e a sua autoridade. Jesus, ele aceitou aquelas palavras, porque muitas pessoas nos dias de hoje aprenderam algo que não era para ter aprendido, que é o seguinte, que é rebater essas palavras.
as pessoas dizem assim: não, está amarrado, está repreendido, eu não aceito, eu não quero, isso não é para mim. E às vezes, neste revidar, a pessoa, ela acaba ficando pior do que se ela tivesse ficado calada, porque ela vai respondendo, e a outra pessoa do outro lado também vai respondendo, também vai falando, e fica aquela guerra de narrativas. Um fala uma coisa, outro fala outra, e o resultado é a discórdia. O Senhor Jesus não respondeu a essas pessoas. Entenda, você não precisa responder às calúnias, você não precisa responder àqueles que estão tentando te humilhar ou estão te humilhando. Basta você dobrar o seu joelho e orar e colocar nas mãos de Deus, porque Deus vai resolver. Nós temos, irmãos, que entender isso, porque às vezes essa guerra de palavras, ela acaba trazendo mais transtorno do que resultado. E Jesus, ele deu um exemplo para nós. Se você se humilhar diante de Deus, no tempo certo você vai ser exaltado por Deus. E todas aquelas pessoas que buscaram a sua humilhação, elas vão poder comprovar verdadeiramente: este é o Filho de Deus, verdadeiramente esta é uma filha de Deus. Mas isso não vai ser provado por nós, isso vai ser provado por Deus. O que é que o Senhor mostrou na sua palavra? Que é Ele que está no controle de tudo. No livro de Salmos, é um salmo muito conhecido, 24, Salmos 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Por favor, repita assim após mim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então tudo pertence a Deus, tudo começa em Deus. Esta é uma verdade que, se nós aplicarmos na nossa vida, nós vamos ser vitoriosos. Eu quero mostrar também para vocês que quando nós aceitamos Salmo 24:1, que tudo é do Senhor, nós assumimos um papel nessa terra. Nós assumimos um papel neste mundo que foi exemplificado por Jesus Cristo, que é o nosso irmão primogênito, o primeiro de muitos irmãos. Quando nós olhamos para Jesus, nós entendemos como nós devemos nos comportar. Quando nós olhamos para Jesus, nós entendemos como nós devemos viver. E aqui, o Senhor Jesus, Ele vai nos explicar como nós devemos viver. Retornando lá para o Evangelho de Lucas, onde Jesus também nos dá uma lição, no capítulo 12, Ele vai nos mostrar aqui, a partir do versículo 42. Veja qual deve ser a nossa postura. E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Veja que a palavra mordomo, a etimologia dela é indivíduo encarregado de administrar uma residência alheia, fazer as tarefas domésticas e cotidianas. Então, a figura do mordomo, talvez você já tenha visto num filme, talvez você já tenha visto numa série, a figura do mordomo. O mordomo, ele é aquela pessoa que ele não é o dono da casa, mas ele é o administrador da casa. O gerente de uma loja, ele não é o dono da loja, mas ele é o administrador da loja. E o que o Senhor Jesus falou? Nós estamos na posição de administradores, de mordomos de Deus aqui neste mundo. E nós precisamos administrar a nossa vida
e administrar as pessoas que estão ao nosso redor. E o que o Senhor Jesus falou? Bem-aventurado vai ser, mais do que feliz vai ser, o mordomo, quando o seu Senhor vier, o achar servindo assim, o achar fazendo aquilo que é correto, aquilo que é certo, aquilo que lhe agrada. Porque o mordomo, ele sabe, eu não sou o dono, eu sou um administrador das coisas do dono. Em nenhum momento você vai querer usurpar aquilo que é de Deus. Você vai querer pegar aquilo que é de outra pessoa, porque você vai administrar aquilo que o Senhor coloca nas suas mãos. Mas o que chama a atenção no versículo 44 é: em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Então, se você administrar bem aquilo que Deus está entregando nas suas mãos, o Senhor vai colocar você para administrar cada vez mais, porque você está sendo fiel, você está tendo a compreensão. Ah, mas eu já passei por humilhações. Então você está no caminho certo. Pastor, mas até hoje eu passo por humilhações. Então você está no caminho certo, porque no final o Senhor te exaltará. Porque quem vai nos exaltar não somos nós mesmos, mas é o Senhor que vai nos abençoar. Em Eclesiastes, no capítulo 9, nós vamos ver aqui algo que pode acrescentar na nossa vida. Porque quando Deus, ele decide fazer as coisas, quando Deus quer manifestar o seu poder, quando ele quer trabalhar, olha só como é que é. Eclesiastes 9:10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então qual é o tempo de fazer o que vem à nossa mão? É hoje. Então Deus, ele vai nos dar trabalho. Ele vai nos dar a possibilidade de administrarmos. Ele vai nos dar a possibilidade de fazermos as coisas que vêm à nossa mão. Então, tudo quanto vier à tua mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. O Senhor Jesus, ele fez exatamente isso. Ele foi até a cruz, até onde ele pôde ir. Ele fez aquilo que era a vontade do Pai para a vida dele. E quando ele chega nesse auge, quando ele chega na cruz, o que aconteceu? Ele então, aqui no nosso texto principal de Mateus 27, dos 50 em diante, Jesus toma a seguinte atitude. Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Depois de ter sido zombado, humilhado, depois de ter sido crucificado, colocaram coroa de espinho na cabeça dele, fizeram tudo que nós já falamos aqui hoje. Aí Jesus chega e entrega o seu Espírito. Ele disse: está consumado. Vai chegar um tempo que todo sofrimento vai ter fim. O apóstolo Paulo, ele define isso muito bem quando ele fala a Timóteo, em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Quando ele está chegando lá no final da sua caminhada, ele consegue falar isso. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele passou todos os anos que ele pôde trabalhando na obra de Deus. Ele passou todos os anos que ele pôde fazer a obra de Deus, assim como Jesus. Durante toda a sua vida, o Senhor Jesus, ele fez a obra do Pai. O apóstolo Paulo fez a obra do Pai. E nós temos que fazer o quê? A obra do Pai. Tem trabalho para chegando nas suas mãos, então faça conforme as tuas forças. Tudo que você puder fazer, tudo que você puder suportar, tudo que você puder passar, faça desta forma. Aí, voltando ao nosso texto principal, versículo 51. Aí, quando Jesus entrega o seu Espírito, o Pai começa a agir. E eis que
o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos mortos, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Por que isso aconteceu? Porque ali, enquanto Jesus fez a sua parte, se entregou e foi até onde o Pai havia determinado para ele, foi a ação dele, como a de Eclesiastes: tudo quanto vier à tua mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. E quando chega esse final, aí Jesus entrega o Espírito, o Pai começa a operar com o terremoto, o Pai começa a operar com o véu do templo que se rasgou de alto a baixo. As pessoas ao redor começaram a entender, e o centurião declarou: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mas foi pela ação do Pai que o centurião concluiu, não foi pela ação de Jesus. Porque Jesus foi anteriormente zombado, humilhado, as pessoas disseram: se tu és o Filho de Deus, desça da cruz. E ele não fez nada do que aquelas pessoas pediram, mas ele permaneceu firme na palavra do Pai. E no final, o Pai o exaltou, o Pai o glorificou do jeitinho que ele ensinou: aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. Nós precisamos, irmãos, aprender com Jesus esta lição da humildade de servos e servas de Deus. Nós precisamos seguir a Cristo para que isto aconteça. O Pai providenciou o reconhecimento do Filho. Da mesma maneira, eu creio que o Pai providenciará o reconhecimento seu como filho. O Pai concederá e fará o reconhecimento de você, irmã, como filha de Deus. Mas para isso, nós temos que passar por todas estas situações. Nós temos que ter esta visão de Deus para nós, que no tempo dele, que na hora dele, o Senhor nos exaltará. O Senhor nos colocará no devido lugar. Mas até lá, nós temos que continuar fazendo a nossa parte. Nós temos que continuar vivendo em integridade, em honestidade. Nós temos que continuar vivendo segundo o plano de Deus para as nossas vidas. Coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu te peço, venha de encontro a Deus a cada uma de nossas vidas agora, como a tua própria palavra, Pai, nos direcionou, ó Deus, que nós possamos, Senhor, caminhar como o Senhor Jesus caminhou, mesmo diante da zombaria, mesmo diante do escarnecimento, mesmo diante das dificuldades, ó Pai, que nós possamos caminhar com o Senhor, que nós possamos obedecer ao Senhor, que nós possamos fazer a tua vontade, ó Pai. Cria em nós, Senhor, um espírito inabalável. Cria em nós, Senhor, esse mesmo espírito que o Senhor Jesus tem, para que nós possamos, no Espírito de Cristo, vencer as adversidades.